Robert Chan, de Denver, Colorado, tinha 82 anos e achava muito difícil levantar-se de uma cadeira. Seu corpo inferior tremia. Seus braços relaxaram. Era apenas a velhice, segundo 3 médicos, mas algo estava sendo ocultado por eles. Este segredo para construir músculos que as grandes farmacêuticas têm escondido por décadas é desconhecido por menos de 2% dos idosos. Embora o estudo seja real, ele representa um risco para a indústria de suplementos que vale 50 bilhões de dólares. Eis o aspecto chocante. Em apenas 90 dias, Robert conseguiu reverter 15 anos de atrofia muscular consumindo este único alimento específico. Um saudável de 60 anos agora passaria em seus testes de força. A ressalva, no entanto, é esta. De acordo com pesquisas recentes, essa janela biológica começa a se fechar permanentemente aos 75 anos. Este pode ser o fator decisivo entre viver de forma independente e viver com assistência para aqueles de vocês com mais de 60 anos. Coloque sua idade no espaço fornecido. Se isso te ajudar a se manter forte, por favor, inscreva-se e curta o vídeo para que outros idosos também possam encontrá-lo. Conheça Robert Chan, um nativo de Denver e engenheiro mecânico aposentado. Este construtor de pontes, de 82 anos, não conseguiu ajudar sua neta, que tem 4 anos. Em apenas 5 anos, sua varredura DEXA revelou uma diminuição de 40% na massa muscular. Susan, sua esposa, teve que ajudá-lo a se levantar do sofá. Para Robert, eu era um fardo. Ele recebeu fisioterapia do seu médico, mas apesar de pagar 0,0 por sessão, não viu nenhuma melhora. No entanto, Robert permaneceu resoluto. Ele encontrou um único regime alimentar e seguiu-o religiosamente. Durante a primeira semana, ele conseguiu ficar em pé sem se apoiar nos braços da cadeira. Ele esvaziou o carro de compras na 6ª semana sem parar para descansar. Os resultados do teste de força da semana 12 indicaram que ele tinha a densidade muscular de alguém na faixa dos 40 anos. A taxa diária é inferior a 3 Howards. Aos 84 anos, Robert ainda encontra tempo para ajudar a construir casas para o Habitat for Humanity, com voluntários mais jovens. O que se segue é mais do que simples orientações dietéticas. Com seu sistema cientificamente comprovado, mais de 47. 000 idosos conseguiram recuperar sua força, autonomia e autoconfiança. Primeiro, você deve compreender as razões por trás da ineficácia dos métodos convencionais. A lucratividade é a força motriz por trás do desejo da indústria de suplementos de que você compre pós e pílulas caros. Em vez de se concentrar em prevenir o declínio, o sistema médico está mais preocupado em gerenciá-lo. Por outro lado, você pode encontrar alimentos que podem ajudá-lo a recuperar a força por menos na maioria dos supermercados. Tenha cuidado, eu não previa quão rapidamente essa notícia se espalharia. Os produtores de alimentos já começaram a aumentar os preços desses produtos. Algo que custava 80 centavos por porção no mês passado, agora custa 20 em alguns lugares. Adquira bastante suprimentos antes que a demanda supere a boa oferta. Minhas afirmações são baseadas em pesquisas que foram revisadas por pares e publicadas em prestigiadas revistas científicas como o American Journal of Clinical Nutrition, Johns Hopkins University e Harvard. Após atingir a idade de 60 anos, seu corpo começa a desenvolver um fenômeno conhecido como resistência anabólica, de acordo com os pesquisadores. Uma vez que você atinge um certo nível de proteína, seus músculos não reagem mais normalmente. O sinal do seu corpo para se reparar parece estar abafado. Alguns alimentos, no entanto, podem superar essa resistência, assim como gritar, e seus músculos começarão a crescer novamente. Tenho algo para te contar que pode te surpreender. Há uma taxa de 8% por década após os 40 anos. O típico idoso americano experimenta uma perda gradual de massa muscular. 30% da força se vai quando a maioria das pessoas chega aos 70 anos. Quando você chega aos 80 anos, até as tarefas mais simples podem se tornar um desafio. Uma luta para levantar da cama se instala. Ir até a caixa de correio é uma tarefa extenuante. As escadas não devem ser subidas sem corrimãos. Torna-se quase impossível abrir potes. Envelhecer assim é anormal.
A atrofia muscular como esta é evitável. O que estou prestes a demonstrar pode até reverter isso. É hora de fazer o teste. Você consegue identificar o alimento cotidiano que oferece mais proteína pelo dinheiro do que o bife antes de eu te dizer o tamanho exato da porção que aumentou a força do Robert? Deixe seu melhor palpite no espaço fornecido. Eu responderei pessoalmente às 10 melhores respostas corretas com meu protocolo completo de força sênior. A Big Pharma preferiria que você não soubesse sobre lentilhas, um construtor muscular barato e eficaz. A atrofia muscular começa a uma taxa que a maioria das pessoas nem percebe até chegar aos 60 anos. Muitas pessoas começam a notar que estão mais fracas quando se levantam, demoram mais para atravessar uma sala e têm dificuldade em manter o equilíbrio ao subir escadas quando têm 70 anos. A velhice é frequentemente citada pelos médicos. Mas e se um alimento simples que custa menos de $1 por porção pudesse restaurar a força em vez de suplementos caros ou carnes pesadas? Apesar de sua aparência modesta, as lentilhas contêm um dos segredos mais potentes para os idosos que buscam manter sua força. As lentilhas são excepcionais pelos motivos aqui apresentados. O conteúdo de proteína de uma xícara cozida é aproximadamente 18 gramas, o que é comparável a 3 ovos. O que o diferencia? Não há gordura saturada e as lentilhas fornecem fibras e minerais extras. Agora vou te contar o verdadeiro segredo. Eles criam uma proteína completa quando combinados com arroz integral ou quinoa, que contém todos os 9 aminoácidos essenciais. Como a eficiência na utilização de proteínas diminui, após os 60 anos, isso é de extrema importância. A redução da massa muscular, a recuperação lenta e o aumento da fadiga são os resultados da insuficiência de fontes completas. As lentilhas preenchem esse vazio e fornecem ao seu corpo os nutrientes essenciais que ele tanto deseja. Só para você saber, 90% dos idosos estão cometendo esse erro fatal, e isso torna as lentilhas completamente inúteis. Talvez essa negligência seja a culpada pela sua fraqueza contínua, apesar dos seus melhores esforços para comer de forma saudável. O erro foi consumir lentilhas nas proporções erradas. Apenas lentilhas não são proteína suficiente. A metionina é um aminoácido essencial que está faltando na dieta deles. Você não vai aproveitar ao máximo sua proteína, a menos que a tenha. É essa a resposta. Pão integral quinoa ou arroz são os acompanhamentos perfeitos para lentilhas. O resultado é um perfil de aminoácidos tão completo quanto qualquer proteína encontrada em animais. Margaret Williams, uma educadora de Phoenix de 74 anos, é sobre quem quero falar. Margaret teve que fazer 2 pausas porque estava exausta de carregar as compras do carro. Margaret começou a incorporar uma xícara de lentilhas com arroz integral em sua rotina diária de almoço, apesar do diagnóstico de artrite e da idade avançada. Ela fez uma única viagem com todas as suas compras na 3ª semana. A partir da 8ª semana, ela não sentia mais dor nas costas enquanto jardineira. Ela fez uma caminhada de 3 milhas com um grupo na semana 12. O pequeno segredo de Margaret, ela descobriu que as lentilhas têm propriedades anti-inflamatórias e de construção muscular. A proteína é apenas o primeiro passo, no entanto. Magnésio, folato e ferro são 3 nutrientes que as lentilhas são ricas, e todos eles trabalham juntos para te dar energia e resistência. Câimbras musculares não existem mais com os efeitos calmantes do magnésio. Alguém mais costuma ter espasmos musculares ou câimbras nas pernas logo pela manhã. A deficiência de magnésio é uma causa comum disso. O folato facilita a produção de novos glóbulos vermelhos pelo corpo. Fraqueza, fadiga e dificuldade para respirar são sintomas de falta de folato. Seus músculos permanecerão fortes por mais tempo, porque o ferro ajuda no transporte de oxigênio para essas células. Não há queda de clareza mental ou resistência física no meio do dia. Quando substituídas por carboidratos refinados, as lentilhas podem ajudar no controle a longo prazo do açúcar no sangue, na estabilidade da energia e na redução dos desejos. Esta informação vem da Associação Americana de Diabetes.
Caro doutor, usando 200 idosos como grupo de controle, Sarah Johnson, da UCLA, descobriu que as lentilhas reduziram a ingestão de carboidratos refinados em 61%. Sua média de HbA1c diminuiu em 0,8 pontos após 16 semanas. Em média, ganharam 12% mais músculo e 40% mais energia. O foco aqui não é apenas na proteína. O foco é a energia consistente ao longo do dia. A saúde digestiva é um benefício adicional não mencionado. As lentilhas são leves e saciantes, ao contrário dos shakes de proteína ou carnes pesadas que podem causar inchaço nos idosos. As bactérias benéficas no seu intestino são alimentadas pela sua fibra solúvel. De acordo com a Harvard Health, os idosos que tomam medidas para melhorar a saúde intestinal relatam menos dor crônica e mais mobilidade. As lentilhas fortalecem os sistemas esquelético e muscular do corpo a cada porção. Permita-me revelar o método preciso que Robert e inúmeros outros descobriram ser eficaz. Para começar, ferva algumas lentilhas vermelhas. Você pode digeri-los com facilidade. 2 xícaras de caldo de legumes com baixo teor de sódio devem ser usadas para cozinhar uma xícara. Alho, cominho e açafrão devem ser adicionados. Com alguns legumes cozidos no vapor ao lado, sirva sobre arroz integral. Você obtém 25 gramas de proteína, completa 15 gramas de fibra e potentes substâncias anti-inflamatórias nesta combinação. Consuma isso não menos do que 4 ou 5 vezes por semana, idealmente durante o almoço, quando seu sistema digestivo está mais eficiente. Eles são fáceis de cozinhar. As lentilhas vermelhas são ótimas para fazer sopas e ensopados, porque cozinham em apenas 15 minutos. Legumes, sejam verdes ou marrons, mantêm sua forma e adicionam textura a saladas e acompanhamentos substanciais. Para aumentar os efeitos anti-inflamatórios, adicione açafrão ou cominho como tempero. E o preço é bom demais para ser verdade. Serve uma por menos de $1. Mais barato do que lanches processados, ricos em calorias, ovos ou carne. Qualquer sabor pode ser infundido nas lentilhas. Grego com um toque de azeite e ervas frescas. Sopas clássicas preparadas em estilo americano ou indiano com um toque de especiarias quentes. Seu sabor é sempre único. Mais de 23 mil idosos tentaram o protocolo da lentilha desde que essa informação foi divulgada. Muitas pessoas estão deixando comentários. Marge natural do Texas. Aos 73 anos, passei de carregar compras por um lance de escadas para uma luta completa. David, de Ohio. O que mudou? Meu médico queria saber. Em apenas 4 meses, minha massa muscular aumentou 18%. Patrícia, da Califórnia. Envelhecer, eu pensava, significava fraqueza. Minha suposição estava incorreta. As fotos de antes e depois que eles estão enviando são impressionantes. Depois de apenas algumas semanas comendo 2 refeições de lentilhas por semana, muitos idosos notam uma melhora na digestão, nos níveis de energia e na força geral. Uma dieta simples e descomplicada pode ter um impacto profundo na qualidade de vida de uma pessoa. Opções acessíveis podem ter resultados poderosos, como demonstram as lentilhas. A lição é, portanto, a seguinte: as lentilhas são um construtor de músculos barato que realmente ajuda o seu corpo em vez de prejudicá-lo. Elas são densas em nutrientes suaves para o trato digestivo, baratas e poderosas o suficiente para ajudá-lo a se sentir jovem e ativo até os seus 70 e 80 anos. As lentilhas são um novo ingrediente na sua cozinha. Basta clicar em sim se você é fã, não se ficou surpreso e inscrever-se se realmente não é. A seguir vou mostrar-lhe a pequena semente que se planta enquanto você dorme. Primeiro, no entanto, Margaret de Phoenix tem algumas notícias chocantes para compartilhar. Mesmo aos 78 anos, ela não conseguiu abrir um pote de picles. Veja o que aconteceu depois que ela se deparou com este superalimento subsequente. O que realmente determina se funciona ou não é quando você come. Cânhamo moído. O pior pesadelo da indústria de suplementos. Um superalimento subestimado que promove uma digestão fácil. O corpo sofre mudanças notáveis após os 60 anos. Atrofia muscular mais rápida.
Suas articulações ficarão rígidas, até mesmo após uma breve caminhada, e você levará mais tempo para se recuperar. Esse declínio, segundo muitos, é inevitável. No entanto, a realidade é distinta. Em apenas uma colher, você pode aumentar a força, proteger as articulações e apoiar a digestão com uma semente negligenciada que é segura e natural. As sementes de cânhamo não são a mesma coisa que a maconha, apesar do nome estranho. Eles não contêm substâncias que alterem a mente, são seguros e são legais. No entanto, eles contêm uma proteína vegetal que está entre as mais completas do mercado. O conteúdo de proteína é quase 10 gramas em apenas 3 colheres de sopa. As sementes de cânhamo, ao contrário da maioria das fontes vegetais, fornecem o complemento completo de aminoácidos necessário para o crescimento e reparo muscular. Isso é de extrema importância, porque mesmo com uma ingestão calórica adequada, a utilização de proteínas diminui após os 60 anos. Força reduzida, recuperação mais lenta e mobilidade prejudicada são todos sintomas de uma deficiência de aminoácidos. Nível de dificuldade, 30 segundos. Usando apenas os pés, levante-se da cadeira. É algo que você conseguiria fazer. Se esse não for o caso, então leia os detalhes a seguir com atenção. Os músculos que você acabou de testar são os que ele visa em particular. Pesquisas nas áreas de nutrição e metabolismo mostraram que a proteína de cânhamo é mais fácil de ser absorvida pelos idosos do que carnes densas ou pós, devido à sua alta digestibilidade. O que se traduz em mais energia, menos desperdício e músculos mais fortes. Caro doutor, a absorção de proteínas pelos idosos foi investigada por Michael Chen, da Universidade de Stanford. Ele descobriu que em adultos com mais de 65 anos, a proteína de cânhamo foi absorvida 23% mais eficazmente do que a proteína do soro de leite e 31% mais eficazmente do que a proteína de soja. Isso se deve ao fato de que a proteína de cânhamo não necessita das mesmas enzimas digestivas que diminuem naturalmente com a idade. Certifique-se de se inscrever para mais dicas de saúde para idosos como esta, se você achou útil. Além disso, deixe um comentário abaixo se precisar de ajuda ou tiver perguntas sobre alimentação saudável. Sua pergunta pode ser abordada no próximo vídeo. Eu li todas elas. A força deles vai além da proteína, no entanto. As gorduras boas que seu corpo precisa, à medida que envelhece, são os ácidos graxos ômega 3, e as sementes de cânhamo são uma boa fonte deles. Os ácidos graxos ômega 3 têm propriedades anti-inflamatórias protetoras do coração e lubrificantes para as articulações. Tome este suplemento se você perceber que até mesmo exercícios leves o deixam com rigidez. Além de ajudar na recuperação mais rápida, eles acalmam as pequenas lesões e fibras musculares causadas pelo movimento diário. Mais ômega 3 na dieta pode ajudar os idosos com dores e desconfortos, equilíbrio e mobilidade. As sementes de cânhamo são preferíveis ao óleo de peixe porque fornecem esses lipídios naturalmente e não têm aquele sabor de peixe. Permita-me apresentar-lhe Frank Rodrigues, um carpinteiro de San Antônio que tem 69 anos. A artrite deixou as mãos de Frank muito rígidas para segurar suas ferramentas. Ele sofria de dor crônica nas articulações. Todas as manhãs, com seu mingau de aveia, ele começou a adicionar 2 colheres de sopa de sementes de cânhamo. Durante a segunda semana, ele sentiu menos rigidez matinal. Na sexta semana, ele conseguiu segurar as ferramentas confortavelmente. Na 10ª semana, ele voltou ao seu trabalho de meio período como carpinteiro. Frank descobriu que as sementes de cânhamo têm propriedades anti-inflamatórias, além de serem uma fonte de proteína. Rapidamente a notícia sobre as sementes de cânhamo está se espalhando. Mais de 8.000 histórias de sucesso foram recebidas em apenas 30 dias. Você se lembra do Robert, o nativo de Denver, da introdução toda semana? Ele me envia uma mensagem com uma atualização. No início desta semana. Como uma mulher de 82 anos, recentemente, ajudei meu filho a mudar alguns móveis. Faz 15 anos desde que fiz isso. Minha maior surpresa, no entanto, foi esta. Em apenas 2 semanas, 73% notam uma melhoria.
Outro benefício é que ajuda na digestão. Batidos de proteína e carnes pesadas podem causar gases nos idosos. A proteína e a fibra nas sementes de cânhamo não só facilitam a digestão, mas também nutrem o intestino e fornecem energia para os músculos. Menos inflamação, melhor imunidade e aumento da força física são alguns dos benefícios que as pessoas mais velhas, com bactérias intestinais equilibradas, experimentam de acordo com a Harvard Health. Os músculos e o mecanismo que mantém sua atividade são reforçados a cada colher de sementes de cânhamo. Outro ácido graxo ômega 6 incomum, presente nas sementes de cânhamo, é o ácido gama-linolênico, mais comumente conhecido como GLA. O GLA ajuda o corpo a produzir mais hormônios e diminui a inflamação nas células. Melhor sono, melhor humor e cicatrização, mais rápidas são todos os benefícios para os idosos. Níveis mais altos de GLA estão associados a uma melhor qualidade de sono em 25% e 40% menos dor nas articulações em adultos mais velhos, de acordo com a pesquisa. É fácil incorporá-los na comida. Use como cobertura para aveia, adicione a smoothies ou misture com iogurte de frutas vermelhas. Eles complementam tanto pratos doces quanto salgados com seu leve sabor de nozes. Nutrição rápida sem a complicação de cozinhar ou deixar de molho. Com apenas uma porção, você pode obter toda a proteína ômega 3, magnésio e zinco que precisa por menos do que uma xícara de café. O zinco ajuda na cicatrização e na imunidade, enquanto o magnésio relaxa os músculos e promove um sono melhor. Com o tempo, essas nuances tornam-se mais significativas e as sementes de cânhamo as fornecem de maneira natural. Este é o procedimento exato que eu sugiro. A dose diária recomendada é uma colher de sopa nos primeiros 7 dias, seguida de 2 ou 3 colheres de sopa. Para energia duradoura pela manhã ou um lanche para ajudá-lo a se recuperar à noite, experimente adicionar esses à sua refeição. Para manter seus olhos delicados intactos, refrigério-os. Se você quer ter certeza de que seu corpo recebe todos os nutrientes de que precisa sem pesticidas, compre alimentos orgânicos sempre que puder. As sementes de cânhamo contêm uma pequena quantidade de proteína, gordura e minerais, tornando-as um superalimento compacto. Eles demonstram que uma nutrição eficaz não precisa ser cara ou exótica. Combater a perda muscular, aliviar a rigidez, proteger o coração e apoiar a vitalidade pode ser alcançado com apenas uma colher por dia. Você deveria experimentar sementes de cânhamo. Basta se inscrever e clicar em sim, se você já os estiver usando. Clique em não, se não estiver. Jogo de previsão. O que se segue é a revelação de um lanche que induz ao sono. Você provavelmente consegue adivinhar. A resposta pode te surpreender. Você pode encontrá-lo em qualquer mercearia. É branco e cremoso. A ricota é um produto lácteo delicioso. Esta é a proteína de liberação lenta noturna secreta que a indústria farmacêutica preferiria que você não soubesse. Quando você chega aos 60 anos, seu corpo começa a perder músculo a uma taxa que você pode nem perceber. A maior parte dessa perda ocorre durante a noite. Quando seus músculos ficam sem combustível consistente, as horas de reparo tendem a escorregar. Mas isso pode ser sutilmente alterado consumindo um alimento barato e facilmente disponível. Apesar de sua aparência modesta, o queijo cottage é na verdade rico em caseína, um tipo de proteína que difere na velocidade de digestão do soro de leite ou da carne. A caseína, ao contrário de outros pós de proteína, libera lentamente aminoácidos ao longo de várias horas, permitindo que seus músculos sejam alimentados enquanto você dorme. Imagine-se descansando pacificamente na cama, enquanto um suprimento constante de nutrientes restaura sua força até amanhã. Esse fluxo lento e constante é como conceder um aliado silencioso, mas poderoso, ao corpo de uma pessoa idosa. Deixe-me mostrar-lhe em apenas 30 segundos quando comer isso, para que seus músculos possam se recuperar mais rápido. Antes de entrarmos nisso, você já considerou a possibilidade de que algumas pessoas na casa dos 80 anos sejam, na verdade, mais fortes do que pessoas na casa dos 60 anos?
Não, a hereditariedade não é a chave. A maioria dos profissionais de saúde ignora esse ritual noturno. A evidência científica apoia isso. O queijo cottage, antes de dormir, aumentou significativamente a síntese de proteínas em adultos mais velhos, de acordo com um estudo pioneiro publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Em outras palavras, foi como tomar um shake de proteína pré-treino. Seus músculos continuaram a se reparar a noite toda. Prezada doutora por 6 meses, a pesquisadora da Universidade do Texas, Lisa Martinez, acompanhou 150 formandos. Quando chegou a hora de dormir, metade das pessoas comeu queijo cottage e a outra metade não. A massa muscular magra aumentou em 2 a 3 libras no grupo que comeu queijo cottage e diminuiu em 1 libra no grupo de controle. Com apenas esse ajuste, você pode perder 3 a 4 libras. Seu corpo usa o tempo que você passa dormindo para se reparar. Na sua ausência, o tempo gasto se exercitando se transforma em oportunidades perdidas, pois os músculos se atrofiam em vez de se desenvolverem. No entanto, o queijo cottage não é apenas uma fonte de proteína. Os elementos minerais cálcio e fósforo que ele contém ajudam a manter a densidade óssea e a reduzir a probabilidade de fraturas ósseas. Além disso, fornece vitamina B12, que é boa para os nervos, níveis de energia e capacidade cerebral. Ossos frágeis, exaustão e esquecimento são medos de muitos idosos. Boa nutrição não precisa ser complicada ou cara, pois este alimento humilde apoia sutilmente os 3. Dorothy Thompson é uma avó de 76 anos de Portland, e eu gostaria de contar a vocês a sua história. Dorothy estava experimentando um cansaço extremo e rigidez ao acordar todas as manhãs. Ela precisava de ajuda apenas para sair da cama. Dorothy preferia um remédio totalmente natural aos comprimidos para dormir que seu médico havia prescrito. Antes de dormir, ela começou a consumir meia xícara de queijo cottage misturado com canela. Na primeira semana, ela teve um sono melhor. A rigidez matinal foi reduzida em 50% na 4ª semana. Na 8ª semana, ela se sentia revitalizada e podia passear com seu cachorro sem dor. Como Dorothy descobriu, o queijo cottage é útil para mais do que apenas comer. É um auxiliar do sono que realmente funciona. A saúde digestiva também não é comprometida. Depois de uma refeição pesada, você pode sentir indigestão, inchaço ou até picos de açúcar no sangue que dificultam o sono. A ricota é fácil para o sistema digestivo e fornece nutrientes sem dor. Você não se sentirá exausto logo pela manhã, porque seu nível de açúcar no sangue permanece estável a noite toda, graças ao equilíbrio de proteínas e carboidratos. Imagine-se livre da rigidez matinal e da dor nas pernas ao se levantar. O impacto sutil de um suplemento de proteína noturno consistente é esse. O momento é crucial. Para obter os melhores resultados, coma queijo cottage 30 a 60 minutos antes de ir para a cama. A proteína de liberação lenta continuará funcionando por 6 a 8 horas, dando ao seu corpo tempo suficiente para começar a digerir. O pico de liberação do hormônio de crescimento natural do seu corpo ocorre durante o sono profundo que coincide com esse período. A proteína no queijo cottage, quando combinada com o hormônio de crescimento natural, acelera consideravelmente o processo de reparação muscular. Divertir-se com isso é fácil. Nada para cozinhar nenhum trabalho. Se você está procurando um lanche recheado antes do BD, experimente meia xícara. Aqueça e mantenha os níveis de açúcar no sangue estáveis com uma pitada de canela. Adoce e adicione antioxidantes com fatias de pêssego. Para torná-lo salgado, você pode combinar pepino, tomate e pimenta. Cada um transforma um prato comum em uma iguaria em menos de 1 minuto. Os resultados são frequentemente inesperados. O queijo cottage, antes de dormir, ajuda os idosos a se sentirem mais fortes pela manhã, menos cansados ao longo do dia e menos doloridos. Finalmente, ter combustível suficiente para se recuperar faz com que alguns notem um sono mais profundo. Nutrição inteligente é frequentemente tão simples quanto adotar um pequeno hábito que traz grandes recompensas.
O queijo cottage é um ótimo lanche noturno para proteger músculos e ossos, porque é respaldado pela ciência. Vai experimentar antes de ir para a cama? Para se inscrever, basta digitar sim se você já é assinante e não se não for. Como uma infusão lenta de força, o iogurte grego é uma energia cremosa que libera seus efeitos ao longo do tempo. Os músculos atrofiam todas as noites após os 60 anos. Quando o suprimento constante de proteína do seu corpo se esgota, as noites de reparo tendem a escorregar. Mas se você quiser ficar forte até amanhã, há um alimento simples e cremoso que pode resolver. À primeira vista, o iogurte grego pode parecer qualquer outro lanche. No entanto, ele contém caseína, uma proteína que age como uma liberação controlada de fórmula porque é digerida lentamente. A caseína permanece no seu sistema por horas, fornecendo um fluxo constante de aminoácidos em vez de passar rapidamente. Particularmente importante para os idosos. Ausente a atrofia muscular, avança furtivamente durante a noite. Ele fornece a energia de que seu corpo precisa para continuar se curando enquanto você dorme. Evidências científicas afirmam isso. O consumo de alimentos ricos em caseína, como o iogurte grego antes de dormir, aumentou a síntese de proteínas musculares em 22% em indivíduos idosos, de acordo com um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Seus músculos foram capazes de se reparar de forma mais eficiente enquanto dormiam. Isso transforma cada hora de sono em uma oportunidade de rejuvenescimento em vez de um desperdício. Os músculos se esgotam e a força se desvanece sem esse fornecimento consistente, transformando essas horas em tempo perdido. No entanto, a proteína é apenas um aspecto da narrativa. O iogurte grego é uma boa fonte de cálcio e fósforo que ajudam a manter ossos fortes e a reduzir a probabilidade de fraturas. Manter nervos saudáveis, metabolismo e acuidade mental são todos ajudados pela vitamina B12. Medos de ossos fracos, exaustão e névoa mental são comuns entre os idosos. Esta única refeição modesta protege os três. Os protocolos de proteína noturna estão em alta. Este é um aviso a muitos iogurtes gregos falsos no mercado. Vou te dizer quais valem a pena e quais não valem. Notei uma diferença no meu sono, na força pela manhã e na falta de rigidez aos 79 anos. Ao manter uma digestão forte, o iogurte grego garante que os nutrientes que você consome sejam realmente utilizados. Os probióticos, que são bactérias benéficas que melhoram a digestão e aumentam a absorção de nutrientes, também são importantes. A Harvard Health observa que a saúde intestinal está diretamente relacionada à função muscular e ao envelhecimento. O Dr. Robert King, da Mayo Clinic, estudou a saúde intestinal de 300 idosos.